Você já parou para pensar que o diabo conhece a Bíblia melhor do que muitos cristãos? Ele não treme diante de músicas gospel, não se assusta com ajuntamentos religiosos e não foge de pregações rasas que só massageiam o ego. Mas existe um versículo que ele teme, que ele fez de tudo para ocultar da sua mente por mais de 2000 anos, não porque seja escondido literalmente, mas porque foi silenciado espiritualmente dentro das igrejas. Esse texto revela o segredo da vitória espiritual, expõe a mentira que ele espalhou até dentro do púlpito e mostra o que realmente o faz recuar. Enquanto muitos buscam emocionalismo, experiências ou fórmulas mágicas, Satanás ri, porque sabe que a verdadeira autoridade do crente está sendo desprezada. Mas hoje, essa mentira vai cair. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na guerra espiritual que está sendo travada nas entrelinhas da palavra e revelar o verso mais ignorado, mais temido e mais poderoso contra o reino das trevas. E quando você entender isso, nunca mais verá sua vida espiritual da mesma forma. Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora, o inferno inteiro tem lutado para que você nunca descubra. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Antes de ser o acusador, Satanás foi o anjo da luz. Antes de espalhar mentiras, ele andava entre a verdade. E não se engane, ele não é ignorante quanto às Escrituras. Na verdade, ele usa a própria Bíblia, distorcida, manipulada, isolada, para enganar os que não conhecem o seu verdadeiro poder. Foi com versículos que ele tentou Jesus no deserto. Ele não veio com feitiçaria nem com ídolos de pedra. Ele veio com salmos nos lábios. E Jesus respondeu com a espada do Espírito, não com emoção, não com gritos, mas com a verdade viva da palavra. O diabo sabe onde a Bíblia fere, e por isso ele investe tanto em tornar alguns textos invisíveis aos olhos da igreja. Não por falta de impressão, mas por falta de atenção espiritual. Há um versículo em especial que ele teme como fogo, não porque contenha palavras mágicas, mas porque contém um princípio eterno que derrota o poder das trevas. E é por isso que, nas últimas décadas, ele tem desviado os púlpitos dessa verdade. Estamos em uma era onde se fala muito sobre bênção, vitória, autoestima, prosperidade, mas quase não se ouve mais sobre sujeição a Deus. E é aqui que está o ponto cego da fé moderna. A maioria dos cristãos quer resistir ao diabo, quer vencer as tentações, quer expulsar demônios, quer declarar autoridade, mas se esquecem ou nunca foram ensinados sobre a primeira parte da equação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Esse é o versículo que o inferno quer apagar da sua mente. Essa é a verdade que Satanás mais odeia, porque ela revela que sem sujeição não há resistência eficaz. Sujeitar-se a Deus não é ser um cristão passivo, é ser um cristão submisso, obediente, alinhado com a vontade do Altíssimo, é viver como um soldado debaixo de autoridade, antes de tentar usar autoridade. A igreja moderna ensina a resistir, mas não ensina a se render. E por isso, tantos vivem cansados, frustrados, espiritualmente, secos mesmo declarando vitória. Você pode gritar versículos, pode frequentar cultos, pode postar frases bíblicas nas redes sociais, mas se não estiver sujeito a Deus,
Sua resistência ao diabo será como tentar enfrentar um exército com uma espada de papel. O diabo não teme gritos, não teme emoções, mas ele foge da sujeição verdadeira. E Spurgeon dizia: o poder espiritual nunca habitará num coração rebelde à vontade de Deus. A santidade é a chave da autoridade. Muitos querem autoridade sobre o inimigo, mas continuam amigos do mundo. Querem unção, mas não querem consagração. Querem guerra, mas ainda vivem em rebelião contra a palavra. Tiago, inspirado pelo Espírito, colocou na ordem exata. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Depois, resisti ao diabo, e só então ele fugirá. Este é o versículo que Satanás não quer que você leia com os olhos abertos, porque ele sabe que um cristão sujeito à vontade do Pai, mesmo que fraco aos olhos do mundo, é temido no mundo espiritual. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que traz vitória. E é por isso que ela foi silenciada em tantos púlpitos. Porque uma igreja que não se sujeita é uma igreja que só resiste com a boca, e não com o espírito. Mas você está aqui. E agora conhece o primeiro segredo. Agora que você enxergou o verso esquecido, prepare-se. O mundo espiritual não responde a crentes indisciplinados. Não se curva diante de quem vive entre dois senhores. E o inferno não treme quando alguém apenas fala de Deus. Ele treme quando alguém se submete a Deus. A palavra sujeição incomoda. É por isso que ela sumiu dos sermões modernos. Numa era de liberdade egocêntrica, submissão parece prisão. Mas no reino de Deus, sujeição é o caminho para a autoridade. Observe como o texto de Tiago 4:7 começa com uma condição: sujeitai-vos, pois a Deus. Ou seja, não há resistência eficaz contra o diabo sem antes haver uma entrega total a Deus. Mas o que significa na prática sujeitar-se a Deus? Significa colocar todo o seu ser, mente, corpo, desejos, escolhas, sob o governo absoluto de Cristo. Não é dizer Senhor, Senhor, mas viver como quem tem um Senhor. É morrer para si mesmo, é abandonar o trono do próprio coração e entregar a coroa ao Rei. Sujeitar-se é abrir mão da própria justiça, é parar de argumentar. Com Deus é dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é confortável, não é popular, mas é espiritual. E o diabo sabe disso. Por isso ele atua em duas frentes perigosas dentro da igreja: religião sem rendição. Cultos cheios, mas corações vazios. Músicas bonitas, mas almas ainda em rebelião. Púlpitos, com eloquência, mas sem obediência. Liberdade sem cruz. Crentes que querem viver como o mundo, mas serem protegidos como santos. Que querem resistir ao diabo, mas não querem se ajoelhar diante de Deus. É aqui que a verdade de Tiago 4:7 se torna uma espada. Quem não se sujeita, não resiste. E quem não resiste, será escravizado. Charles Spurgeon alertava: toda autoridade que não brota da submissão será falsa e inútil no dia da tentação. Você quer vencer a pornografia? Quer resistir à inveja, ao orgulho, ao medo, à ansiedade? Quer calar as vozes do inferno que cercam a sua mente? Então, pare de apenas declarar resistência e comece a viver sujeição. Deus não unge vaidades, Ele unge rendição. Ele não fortalece a carne, Ele dá poder ao que se quebranta. Ele não coopera com rebeldes, Ele caminha com os humildes. E veja que esse padrão é eterno. Jesus se sujeitou ao Pai até a morte, Filipenses 2:8, e foi exaltado acima de todo nome. Moisés se humilhou diante da sarça e recebeu a autoridade para confrontar Faraó. Paulo caiu prostrado no caminho de Damasco e se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não há poder sem rendição. Não há vitória sem cruz. Não há autoridade espiritual sem quebrantamento. O diabo não teme o seu nome, mas teme quando você está escondido em Cristo. Treme quando você ora debaixo da vontade de Deus.
Recua quando você vive como quem foi crucificado com Cristo. Porque um crente rendido é como uma bomba espiritual que o inferno não consegue segurar. Você quer autoridade? Quer ver o diabo fugindo de você? Então pare agora e pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida eu ainda não me sujeitei ao Senhor? Onde ainda estou tentando controlar o que deveria ser entregue? Porque enquanto houver trono dividido, haverá derrota silenciosa. Mas quando o altar estiver completo, o fogo desce. Quando o coração estiver inteiro diante de Deus, o inimigo não resiste. Todo cristão quer vencer o diabo, mas poucos estão dispostos a aprender como essa vitória acontece, e menos ainda a pagar o preço da autoridade. Tiago 4:7. Não é uma fórmula mágica. Não é um amuleto que funciona ao ser repetido. É uma condição espiritual com duas ações interligadas: sujeição a Deus, plais, resistência ao diabo, fuga do inimigo. Mas aqui está o segredo. Só há poder de resistência onde há posição de sujeição. Resistir ao diabo não é um grito, é uma postura, uma firmeza que nasce de uma vida alinhada com o céu. Você não resiste ao diabo dizendo frases de efeito. Você o resiste quando vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o inferno reconhece isso. Quando os 7 filhos de Seva tentaram expulsar demônios, disseram: expulsamos vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas os demônios responderam: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos 19:15. E os possuídos se lançaram sobre eles com violência. Por quê? Porque estavam tentando exercer resistência sem sujeição. Muitos crentes hoje vivem exatamente assim, tentando resistir ao pecado com força de vontade, tentando resistir à tentação com frases de Instagram, tentando vencer o diabo com mensagens motivacionais, mas o mundo espiritual só respeita a autoridade legítima. E a autoridade legítima só vem quando estamos escondidos em Cristo. A resistência eficaz não vem do volume da sua voz, vem da qualidade da sua obediência. Jesus é o modelo perfeito. No deserto, Satanás veio com promessas, distorções da palavra, ofertas de glória. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, respondeu: está escrito. Também está escrito: retira-te, Satanás. E então diz a Escritura: então o diabo o deixou. Mateus 4:11. Jesus resistiu. Mas resistiu porque estava sujeito ao Pai. Havia passado 40 dias em jejum, em comunhão. Estava alinhado com o céu. Por isso, o inferno não pôde permanecer. Essa é a resistência que faz o diabo fugir. Uma vida em que ele não encontra brechas, onde não há cumplicidade com o pecado, onde não há acordos secretos com o mundo, onde a alma está selada, o coração está rendido e a mente está renovada pela verdade. Resistir é manter-se firme quando o inferno inteiro tenta te seduzir. Resistir é dizer não ao prazer imediato, porque o Espírito Santo vale mais. Resistir é escolher a cruz, mesmo quando o mundo oferece a coroa. Spurgeon dizia: Satanás não teme a resistência do hipócrita, mas treme diante da oração silenciosa de um coração quebrantado. Você não precisa ser perfeito para resistir ao diabo, mas precisa ser rendido, precisa ser consistente, precisa estar debaixo da autoridade do Senhor. Aí sim, quando você disser saia, o inferno saberá quem você é e fugirá. Muitos estão cansados de lutar contra tentações, de viver ciclos de queda e arrependimento, de sentir que estão travando uma batalha espiritual, mas sempre perdendo. A resposta está nesse padrão esquecido: sujeição, resistência, vitória. Sem sujeição, a resistência é fraca. Sem resistência, a sujeição é incompleta. Mas quando as duas se alinham, o diabo foge. Você quer ver Satanás recuar da sua casa, da sua mente, do seu casamento, da sua fé.
Então pare de apenas gritar e comece a se alinhar. Pare de resistir com a carne e comece a resistir no espírito, porque o diabo não foge de barulho, mas foge da luz. Você já se perguntou por quê? Mesmo orando, mesmo frequentando a igreja, mesmo declarando versículos, o diabo não foge? A resposta pode estar em algo que você negligenciou. Brechas espirituais. Tiago 4:7 é uma promessa condicional. Não diz que o diabo fugirá porque você quer, ou porque você está cansado da luta, ou porque você citou a Bíblia. Diz que ele fugirá se você estiver sujeito a Deus e resistindo com firmeza. E é aí que muitas derrotas acontecem, na incoerência entre o que declaramos e o que vivemos. Satanás é o acusador. Mas não apenas isso, ele é um legalista espiritual. Ele conhece os princípios de Deus. E quando você dá legalidade, ele usa isso contra você. Basta uma brecha, uma concessão, um pecado escondido, uma obediência seletiva, e ele ganha o direito de permanecer onde você pensa que ele já foi derrotado. Você declara autoridade, mas está preso à pornografia. Você canta sobre liberdade, mas guarda mágoa no coração. Você ora pedindo vitória, mas continua em desobediência financeira, moral, espiritual. Essas brechas são como portas abertas para o inimigo acampar na sua alma, e pior, enquanto você acha que está lutando contra ele, ele está se alimentando da sua hipocrisia. Spurgeon dizia: a desobediência seletiva é a armadilha mais sutil de Satanás, porque ela te faz crer que és piedoso, enquanto ele te mantém amarrado. A verdade é que o diabo não precisa de um trono inteiro. Ele entra por uma rachadura, por uma distração, por um perdão que você se recusa a liberar, por um hábito que você diz não é tão grave. E ali ele constrói fortalezas. A resistência eficaz exige uma vida sem duplicidade. Jesus foi claro: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, haverá trevas. Mateus 6:22-23. Ele não disse que basta ter boa intenção. Disse que é necessário ter pureza de visão, de foco, de coração. O apóstolo Paulo reforça isso. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Isso significa: ele só entra se você permitir. Ele só permanece se você cooperar. Mas atenção, essas permissões nem sempre são visíveis. Às vezes, elas estão camufladas de espiritualidade. Eu só assisto isso porque estou cansado. Eu falo mal, mas é verdade. Eu não perdoo, mas oro por ele. Eu não mudo, mas Deus conhece meu coração. Essas frases são o perfume da rebelião disfarçada, e o diabo ama isso, porque ele não teme o crente que finge santidade. Ele teme o crente que vive em luz. Você quer saber por que sua resistência não funciona? Talvez seja porque há algo dentro de você cooperando com quem você diz estar resistindo. É como tentar expulsar um inimigo da casa, mas deixar as janelas abertas, como trancar a porta e esconder a chave debaixo do tapete. Não basta querer que o diabo fuja. É preciso fechar todas as portas. E como se faz isso? Com arrependimento, com confissão, com decisões radicais, com corte de vínculos impuros, com jejum, com vigilância. Porque o diabo não teme declarações, mas teme santidade. O Spurgeon também afirmou: a santidade é a muralha que impede o avanço do inimigo. Quebrá-la é como rasgar sua própria armadura e entregar a espada ao adversário. Você quer ver o diabo bater em retirada? Então busque o Espírito Santo não apenas como conforto, mas como fogo purificador. Feche as brechas. Rompa com o que ainda prende. Destrua os acordos que você fez com as trevas, mesmo inconscientemente. Porque quando a casa estiver limpa, o inimigo não poderá mais permanecer. Você já percebeu como os demônios reconheciam Jesus antes mesmo dos homens? O identificarem, eles diziam: sabemos quem tu és, o Santo de Deus.
Vieste nos destruir antes do tempo? O inferno reconhece santidade antes do mundo reconhecer identidade. Porque a santidade emite um som que os homens não ouvem, mas os espíritos ouvem com clareza. Esse som é o selo do sangue de Cristo. É o sinal invisível que marca um homem totalmente rendido, lavado e selado pelo Cordeiro. O sangue de Jesus não é apenas uma doutrina, é uma cobertura espiritual real. É o selo que declara ao inferno: aqui não é mais seu território. Mas aqui está a chave. Esse sangue não sela o que não foi entregue. Você não pode querer o selo da salvação sem a rendição da alma. Não pode querer cobertura sem consagração. E é exatamente por isso que Tiago 4,7 é tão poderoso e tão ignorado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeição ativa o sangue. O sangue sela a alma. A alma selada em Cristo se torna intocável para o inferno. Spurgeon dizia: a cruz é refúgio para os que se rendem, mas se torna condenação para os que apenas a admiram de longe. Há muitos, hoje falando sobre o sangue, mas vivendo como se ainda estivessem em débito. Querem que o diabo fuja, mas continuam se alimentando das migalhas que ele oferece. Querem vitória espiritual, mas ainda vivem debaixo de acordos emocionais, carnais e até espirituais com o passado. Mas a verdade é simples: o sangue não protege quem não se esconde nele. Você quer libertação? Quer que o diabo pare de te oprimir? Quer quebrar ciclos, vícios, tormentos, angústias? Então entre na presença de Deus com arrependimento real. Deixe que o sangue do Cordeiro não apenas te perdoe, mas te governe, porque o sangue não veio só para limpar. Ele veio para selar e comandar, e esse selo é visível no mundo espiritual. Quando os israelitas passaram pelo Egito, Deus deu a ordem: marquem os umbrais com sangue. Onde houver sangue, o destruidor não tocará. Êxodo 12. É assim até hoje. Onde há sangue, o destruidor não tem acesso, mas o sangue precisa estar aplicado, não apenas conhecido. Não adianta saber que o sangue tem poder. É preciso viver sob o poder dele. Isso significa confessar o que precisa ser confessado, cortar o que precisa ser cortado, perdoar o que precisa ser perdoado, submeter o que ainda está sob sua vontade ao trono de Deus. Então sim, o diabo fugirá, não por causa da sua voz, mas por causa do selo invisível da rendição total. Spurgeon alertava: não há abrigo mais seguro que o sangue, mas também não há lugar mais perigoso do que perto da cruz, sem estar crucificado com ela. O selo do sangue não é apenas proteção, é identidade, é marca, é aliança. E essa marca é como fogo para o inferno. Você quer que o diabo fuja? Viva selado. Viva escondido em Cristo. Viva como quem pertence ao Cordeiro, porque um homem selado pode até ser atacado, mas nunca será vencido. Há um padrão espiritual que se repete em toda a Escritura. Onde há obediência, há fogo. Onde há rebeldia, resta apenas cinza. O mesmo Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo diante de Elias, recusou-se a enviar fogo sobre sacrifícios profanos. O mesmo Espírito que incendiou os corações dos discípulos em Atos se entristece onde há desobediência crônica. E é por isso que, mesmo dentro da igreja, há tantas vidas frias, tantas orações sem resposta, tantas resistências sem resultado. O fogo espiritual só queima sobre o altar da rendição. É por isso que Tiago 4,7 é mais do que uma exortação, é uma revelação. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O fogo não se sustenta onde há orgulho. O fogo não permanece onde há independência disfarçada de fé. O fogo não consome aquilo que não foi colocado no altar. Spurgeon dizia: Deus não consome, com seu fogo, o que não foi entregue como sacrifício. Você pode frequentar os cultos, ler a Bíblia, dizer que é crente,
Mas se não houver sujeição contínua, o fogo se apagará. Veja o que Paulo disse aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. O Espírito pode ser resistido, pode ser entristecido, e sim, pode ser apagado. E como isso acontece? Quando você escolhe manter o controle, quando você resiste ao quebrantamento, quando você alimenta pecados secretos, quando você diz amém com os lábios, mas diz não com a vida. Muitos querem que o inimigo fuja, mas não querem abrir mão das correntes que ainda os ligam à velha natureza. Querem autoridade, mas não querem disciplina. Querem unção, mas não querem renúncia. Querem fogo, mas se recusam a deitar-se no altar. O fogo de Deus não é um sentimento, é um fruto da obediência. É o selo de que há alguém vivendo rendição contínua. Você quer manter o fogo aceso? Então viva como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. E aqui está o que o inferno teme: um crente que acorda de madrugada para orar, que jejua mesmo sem sentir, que perdoa antes de ser pedido perdão, que obedece mesmo quando tudo dentro dele queria desobedecer. Esse é o tipo de vida que expulsa o diabo sem palavras, que carrega a autoridade sem precisar gritar, que vive em paz mesmo em meio à guerra, porque onde há sujeição verdadeira, há fogo inextinguível. Spurgeon alertava: um crente que deixa de se render todos os dias ao seu Senhor, começa a permitir que o fogo de Deus seja substituído pelas brasas da vaidade. Você quer recuperar o fogo? Quer que o inimigo finalmente recue? Quer sair desse ciclo de escuridão, confusão, frieza? Então volte ao altar, volte à rendição, volte à sujeição prática e diária, porque não há autoridade no reino sem submissão ao rei. E o fogo de Deus não é para os espectadores, é para os sacrificados. Durante séculos, o diabo usou várias estratégias para confundir a igreja. Ele tentou apagar a Bíblia. Depois, tentou distorcê-la. Quando isso não funcionou, tentou banalizá-la. Hoje, ele faz algo ainda mais sutil. Faz você memorizar a palavra, sem obedecê-la. Tiago 4:7 é um dos versículos mais ignorados, não porque seja difícil de entender, mas porque ele destrói o orgulho humano em uma frase. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a fórmula que Satanás mais teme, porque ela remove todas as desculpas, ela confronta todos os orgulhos, ela expõe todos os fingimentos. O diabo não teme te ver lendo a Bíblia. Se isso não te transforma, ele não teme te ver na igreja. Se você não se rende a Deus de verdade, ele não foge da sua religiosidade, ele foge da autoridade espiritual que nasce da rendição. Spurgeon dizia: não há poder maior do que o de uma alma sujeita a Deus, pois o próprio Deus habita nela. E é por isso que esse versículo é tão perigoso para o inferno, porque ele revela que você não precisa de gritos, nem fórmulas, nem shows. Você precisa de santidade, de submissão, de resistência enraizada em obediência. Mas perceba, o diabo foge de você. O texto não diz que ele fugirá de Deus, ou do pastor, ou do culto. Ele foge de alguém que se sujeita e resiste. O inferno treme diante de homens e mulheres escondidos em Cristo, que não negociam princípios, que vivem o que pregam, que oram no secreto, mas carregam glória no público. E é por isso que esse versículo foi ocultado, não da Bíblia, mas da consciência da igreja moderna. Hoje se fala muito de bênção, pouco de sujeição, muito de vitória, pouco de guerra, muito de promessas, pouco de resistência. O que Tiago nos mostra é que há um caminho para que o inimigo bata em retirada. Mas esse caminho não é popular. Ele exige renúncia, rendição, cruz diária. Talvez você esteja perguntando: por que o diabo não foge de mim? Por que continuo sendo atacado pelas mesmas tentações? Por que oro e nada muda?
Volte para esse versículo, Tiago 4:7. É mais que uma instrução, é um espelho. Revela o que está faltando. Você está sujeito? Você está resistindo? Ou está apenas reclamando, repetindo frases prontas e esperando que Deus faça o que Ele já mandou você fazer? Esse versículo derruba os mornos, confronta os convencidos e desperta os rendidos. É por isso que o diabo não quer que você leia, nem viva esse texto. Porque quando um crente vive Tiago 4:7, ele se torna inatingível. Spurgeon finaliza essa ideia com perfeição. O diabo teme o crente que vive ajoelhado, pois ele sabe que de joelhos o homem toma o céu e o inferno perde mais uma vez. Talvez você esteja hoje no meio de uma guerra, cansado, ferido, sem respostas. Volte para Tiago 4:7. Sujeite-se, resista, e verá o que Deus prometeu: o diabo fugirá de vós. Essa não é apenas uma promessa, é um decreto do céu. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu quero viver Tiago 4:7. Esse simples comentário é um ato de fé e pode inspirar outros a se posicionarem também. Compartilhe esse vídeo com alguém que está em luta espiritual. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe se deseja continuar recebendo mensagens profundas, bíblicas e confrontadoras como essa, direto da voz profética de Charles Spurgeon. E se você quer aprofundar ainda mais sua vida espiritual, conheça o nosso e-book exclusivo com os ensinamentos mais poderosos de Spurgeon para vencer o pecado e viver uma fé real. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.